Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom poder visitar a sua família, visitar a sua casa e, a partir da nossa igreja, nessa transmissão ao vivo, nós estamos na Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião. Monte Sião, uma cidade do sul de Minas Gerais e que faz fronteira com Águas de Lindóia. Os membros da nossa igreja, a maioria são de Monte Sião e Águas de Lindóia. E é muito bom poder nesse momento termos esse tempo de celebração, esse tempo de comunhão, esse tempo de louvor e esse tempo de intercessão. Você pode mandar um pedido de oração, e há irmãos aqui que podem anotar esses pedidos, e no final nós estaremos intercedendo nesse momento. Vamos orar e vamos buscar a direção do Senhor para esta hora. Visita virtual às famílias. E pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que nesta noite possamos comunicar a esperança do Senhor, esperança no meio das dificuldades que vivemos nos últimos tempos. Em nome de Jesus, que o Senhor edifique a cada coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Toda semana nós temos uma participação musical especial e hoje eu convidei mais uma vez a Tâmila e seu primo Mateus para participar conosco nesta hora musical. Que Deus os abençoe. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja Deus, que o Senhor sempre use vocês para a honra, glória e louvor do Senhor. Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor, e eu quero primeiro, antes de meditar nessa palavra, eu quero dar um aviso para os irmãos. Este ano, na pastoral de quarta-feira, é a última que faremos essa transmissão ao vivo este ano, já que agora vamos interromper e voltamos em janeiro, nas primeiras semanas de janeiro, retornamos com a nossa pastoral de quarta-feira. Mas hoje estamos aqui encerrando um período de 60 pastorais que foram feitas durante o período de pandemia, com a graça de Deus, né? E nós vamos meditar na palavra do Senhor. E o tema da palavra que quero compartilhar com os irmãos essa noite é: quando a esperança muda a nossa história. Quando a esperança muda a nossa história. E vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4, versículo 16 a 21. Você tem o seu aplicativo, você está em casa, pode buscar a Bíblia ou o seu aplicativo para acompanhar a leitura. Romanos 4, 16 a 21 diz o seguinte: esta é a
razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, embora levasse contra o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Santo, nos edifique nesta hora, que tenhamos a facilidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, mas que o Senhor fale, em nome de Jesus. Amém. Eu diria que esse é o século da pressa, é o século da correria, da emergência e do imediatismo. Temos dificuldade de entender alguns processos da vida e queremos as coisas rápido, agora já. Vamos ao supermercado e alguns supermercados já têm até alguma condição de autoatendimento, a pessoa não precisa mais passar por um caixa, ela mesma passa a sua compra, ela passa o cartão, então tudo é muito virtual, tudo é muito rápido. Nós somos a geração fast food. Agora tem a nova categoria, a geração iFood, que já não se faz nada, se pede tudo, já vem tudo preparado rapidamente. Somos a geração da comunicação virtual, da internet banda larga, do Pix, até agora, recentemente o Pix começou aí em novembro, e somos essa geração da coisa mais rápida. E eu diria que, como somos essa geração de pessoas apavoradas, de pessoas que correm muito, até de pessoas ansiosas, eu diria que uma palavra que nos deixa aterrorizados, apavorados, nos angustia e rouba-nos a paz, na verdade, quando temos que esperar, ou seja, pelo fato de esperar alguma coisa, como diria o poeta Drummond, no meio do caminho havia uma pedra, e houve uma pedra no meio do caminho, de 7,3 bilhões de pessoas, e já ceifou mais de 1,5 milhão de vidas, e deixou tantas outras entubadas nos hospitais pelo mundo afora. Sim, fomos obrigados a parar. Fomos obrigados a nos isolar, fomos obrigados a dar um pit stop, fomos obrigados a ficar em casa, fomos obrigados a usar máscaras, exceto quando eu estou pregando, mas a minha máscara fica ali do lado. Somos obrigados a viver de uma maneira diferente, e onde encampamos ou assumimos a nova normalidade da vida, e essa normalidade da vida não tem nada a ver com a gente. Entrar na igreja, poucas pessoas, distanciamento de 1,5 metro, álcool gel, máscara nos cultos, as pessoas nos comércios, nos supermercados, em tudo quanto é lugar, nos bancos, elas têm que usar máscara, e finalmente vem uma boa notícia: a vacina vem por aí. A vacina vem por aí, e nenhuma delas tem 100% de garantia que vai dar certo. E é interessante, alguns já dizem que há datas para essa vacina. Em alguns países já se começou a testar as vacinas, a vacinar em grandes escala. Então, já o povo do Brasil já está vivendo na expectativa da vacina, que ainda não chegou por aqui. Absolutamente. E a grande verdade é que nós estamos vivendo como se não houvesse mais pandemia. Isso porque essa virtude da espera, da paciência para esperar algo, não é nossa, não é do povo brasileiro. O resultado, nós perdemos essa virtude, essa nobre virtude, a paciência. Não temos paciência para esperar nada, não esperar um dia, um mês, um ano, como bem afirma Hernandes Dias Lopes, parece uma eternidade para alguns. Bom, mas o que tem a ver com a palavra que nós queremos trazer nesta noite? Quando a esperança muda a nossa história.
Bom, Abraão, e o texto fala, e o capítulo 4 fala da justificação pela fé, mas usa Abraão, o pai da fé. Abraão, o homem que tocou o coração de Deus. E como Abraão tocou o coração de Deus, sendo homem de altar, um homem de comunhão com Deus, dando sempre glória a Deus, perdoando as ofensas, os erros demais, sendo perseverante em sua fidelidade a Deus e esperando pacientemente o cumprimento de uma promessa a Deus. Agora, eu quero que você pense na história de Abraão. Eu quero que você pense exatamente nos detalhes da história de Abraão. Vamos voltar um pouquinho lá para o Gênesis. Quando ele sai da terra da parentela, ele era um homem já idoso, 75 anos. E sua esposa, 65 anos. Ou seja, não era um jovem casal que estava saindo para uma aventura. Mas Deus estava dizendo, sai da tua terra, da tua parentela. E acontece que ele não pode sair da parentela, porque o irmão dele tinha morrido, e ele tinha a responsabilidade de cuidar do sobrinho, e ele leva o sobrinho com ele, a despeito de que a ordem de Deus era deixar a parentela. Isso dá problema para ele depois, mas isso é outra coisa. O fato é, e a grande verdade na história de Abraão, é que ele vai para o desconhecido, ele vai com aquilo que ele tinha. Deus mandou, arruma as malas. Deus está mandando, então eu vou. Só que parece que todos aqueles processos de fidelidade, de esperança, de caminho, tinha abençoado e o feito prosperar, mas o que Deus tinha dito a ele é que ele teria uma grande família e seus descendentes seriam numerosos. Já aí Ló não está mais com ele, e Deus chama ele, tira da tenda lá em Gênesis capítulo 15, e manda ele contar as estrelas. Se ele conseguisse contar as estrelas, seria o número de descendentes deles, mas não havia possibilidade de contar as estrelas, ele não sabia chegar a um final. Então, a partir daí, ele recebe a promessa de ter um filho. Finalmente ele tem esse filho, ele já está lá com 100 e poucos anos e tal, e aí ele tem Isaac, é o filho da promessa e tal, e aí tem outra história também para se contar. Mas a grande verdade é que nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está comentando com os cristãos que estão em Roma, ele está dizendo da salvação, da justificação pela fé e pela graça de Deus, e está usando Abraão como um exemplo disso. Quando Abraão, principalmente quando ele diz no versículo 18, Abraão, esperando contra esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. A grande verdade nesse texto é a esperança de Abraão. Agora, se você verificar, todos os processos da vida eram contrários ao cumprimento da promessa de Deus e a esperança de Abraão. O processo da vida, a sua idade avançada agora, ele já é de 100 anos, e Sara de 90 anos, não havia mais ovulação, não havia mais nada, não havia mais como isto acontecer, mas é justamente aí que Deus se revela e que Deus demonstra o seu poder e a sua grandeza e a sua soberana vontade, aleluia, pois os processos da vida, quando parecem impossível e quando parecem obscuro e quando parecem conspirar contra nós, esses processos da vida, aí é que Deus entra. Eu me recordo de uma história, quando Deus pega o profeta Ezequiel pela mão e leva num vale de ossos secos. E ele faz caminhar no meio daqueles ossos, era provavelmente o resto de uma guerra, os restos mortais de soldados que morreram lutando. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel, e diz, acaso podem reviver esses ossos? Ezequiel responde de uma maneira mais clara possível.
porque ele diz, ele deve ter pensado, na minha concepção, não. Mas ele olha para Deus e ele responde, Senhor Deus, tu o sabes. Ou seja, o que Ezequiel está querendo dizer? O Senhor sabe. Se o Senhor quiser, ossos viram gente. E na visão de Ezequiel, houve uma restauração de vida, daqueles ossos secos que viraram exército numeroso. Aleluia. Crer. Esperança contra a esperança tem a ver com aqueles momentos em que a esperança humana acabou e só ficou a esperança em Deus. Queridos, vivemos um momento em que o desalento e a desesperança tomou conta das pessoas. Mas como Abraão, devemos crer contra a esperança, esperança contra a esperança, esperando contra a esperança, crer para ver Deus transformando o caos em vida nova. Bom, mas eu olho para o texto e eu vou ver duas situações. A primeira situação, por que a desesperança? Porque a evidência de que já não existia nenhuma esperança. Sara era estéril, era avançada, não tinha mais fertilidade física, não tinha mais ovulação. O corpo de Abraão já estava como morto, diz o texto. Já não tinha energia nem vigor da procriação, humanamente falando, já não havia nenhuma esperança. Eu já ouvi muito de médicos, em algumas situações pastorais, em que o médico disse, já não tem mais nada o que fazer, e Deus transforma o caos em vida. Aleluia. Quando o conselheiro matrimonial diz, já não há nada o que fazer. Eu já vi muitos casamentos, quando as pessoas dizem, não tem mais o que fazer. E eu sempre digo, eu creio contra a esperança. Eu já vi famílias que ficaram até 20 anos separados e foram restaurados porque o Espírito Santo operou nos corações. Aleluia. Já não há mais nada o que fazer. Você procura um emprego e ouve que não há vagas. E sobretudo agora que se fala em 4,5 em taxa de desemprego no Brasil. Em torno de 25 milhões de pessoas desempregadas. Principalmente agora em que o auxílio emergencial está chegando ao fim e não há reserva nos cofres públicos para bancar a continuidade desse auxílio emergencial. Principalmente agora que estamos vivendo a segunda onda da Covid e as UTIs estão cheias. Estou sabendo de uma grande cidade no nosso país que tem muitas vagas da UTI e estão todas lotadas, 100% ocupadas, e ainda tem uma fila de 70 pessoas aguardando para ser atendido na UTI. Há ocasiões em que o caos se estabelece, em que os processos da vida estão conspirando contra nós, mas devemos agir como Abraão agiu. O que nos ajuda a continuar tendo esperança? Diz o texto que a sua fé, ele creu contra a esperança. Ou seja, crer é ter fé. A palavra fé aqui se traduz como essa convicção de que Deus está no controle da história. O que é fé? Hebreus capítulo 11 diz que
versículo 11 diz que foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filho. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos quanto os grãos de areia da praia do mar. Aleluia! Sua reação diante do caos, sua atitude deve ser simplesmente não esperou ter Isaac no colo, ele não esperou ter o fruto do seu amor com Sara, ele não esperou ver os seus netos aparecerem, ele não esperou o seu filho casar e gerar 2 filhos, e depois o seu neto. O versículo 20, que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Uma concepção que nós temos e devemos ter na nossa vida é que não importa o caos, o que importa é o Deus que está no controle, é Deus que conduz a história humana. Glorifique ao Senhor, aleluia. Diz o versículo 21, estando plenamente convicto e esperar o momento. Ações da sua história. Há na Bíblia a história de um homem que perambulou pelo deserto, viu todos os seus amigos e contemporâneos morrerem no deserto, ficou só um amigo seu. Esse homem se chamava Caleb. Josué e Caleb foram os remanescentes da primeira geração que saiu do Egito e que entrou na terra prometida. Seus companheiros todos morreram no deserto durante aqueles 40 anos. Mas quando entrou na terra prometida, Caleb tinha apenas 10 anos, diz o seguinte: aqui estou hoje com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Aleluia, isso é um homem convicto. Josué e Caleb faziam parte daquele grupo de 12 espias que foram ver a terra, e foram os únicos que voltaram com relatório convicto de que Deus ia entregar a terra na mão deles. Os 10 espias infamaram a terra e ficaram com medo e contagiaram as pessoas com medo, com o terrorismo. E diziam até: olha, tem gigantes naquela terra e nós somos como gafanhotos para eles. Ou seja, tinha um negócio chamado síndrome de gafanhoto. A história da humanidade está cheia de momentos em que as pessoas conquistaram a esperança e mudaram a história porque mantiveram a esperança. Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro da Inglaterra aos 70 anos. Foi ele quem livrou a Inglaterra da invasão de Hitler. Esse homem, com 70 anos, tinha tanto vigor, tinha tanta experiência, que pôde ver a Inglaterra livre do domínio de Hitler. Há na Bíblia também uma outra história, a história de José, que esperou 14 anos, desde que seus sonhos foram sufocados pelos seus irmãos, pelos seus companheiros, o seu patrão, pelos seus companheiros de prisão. Ele esperou 14 anos para que esses sonhos fossem realizados. Mas Deus realizou os seus sonhos. Eu diria que a história bíblica está crivada de pessoas que souberam esperar em Deus uma promessa. Quando as pessoas dizem que vão desistir, então, que estão jogando a toalha, ou chutando o balde, ou partindo para outros projetos, eu sempre digo: devemos crer contra a esperança. E uma das histórias mais empolgantes para mim na Bíblia, já que nós estamos no mês do Advento, o mês do Natal de Jesus Cristo, não o Natal do Papai Noel, mas o Natal de Jesus Cristo, tem ali em Lucas capítulo 2, versículo 25 a 38,
conta a história de um homem piedoso, justo e cheio de esperança, que abençoou a Jesus quando este foi apresentado no templo. E diz que ele não morreria sem que visse a salvação de seu povo. Simeão era o nome dele. E lá está em Lucas capítulo 2, 25 em diante, a sua história. Simeão creu na promessa do Espírito Santo e nesse momento ele realiza o seu sonho quando ele vê Jesus sendo trazido para ser apresentado ao templo. Aleluia. Quantas promessas você tem recebido de Deus? E como está a sua esperança? Você tem confiado em Deus? Para aquele que crê, tudo é possível no Senhor. Abraão teve esperança contra a esperança, mas ele conquistou as promessas do Senhor, não pela sua perseverança, mas pelo Deus soberano. Então eu quero dar uma palavra para você, eu quero concluir dando uma palavra para você, neste momento, você que está em casa, acompanhando esta mensagem, esta pastoral, hoje, eu quero dizer para você o seguinte: não importa se a vacina vem daqui a uns dias ou daqui a uns meses, o que importa é que somos sustentados pelo Senhor. Não se preocupe se você tem que adiar as suas viagens, os seus passeios, os seus projetos, mas creia na esperança. Foram apenas meses de isolamento, parece uma eternidade para a gente que vive correndo. Parece uma eternidade para todos nós que vivemos de um lado para outro agitados. A Bíblia diz como crianças. No entanto, Deus tem a nossa vida no controle. Deus abençoe você. Não perca a esperança. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Fique na paz do Senhor. Nós vamos ouvir agora uma música especial pela Tâmila e o Mateus, e depois vamos orar por você. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, faltaste, tal como era, do sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela nos céus a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem
Louvado seja Deus. Nós temos aqui alguns irmãos que estão acompanhando conosco a nossa transmissão ao vivo. Eu vi a Meire lá de Martinópolis, a Beth lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Um abraço a vocês, que Deus abençoe. Dona Deise lá de Curitiba, Deus abençoe, um abraço. A Rosângela lá e o Cláudio lá de Socorro, Deus os abençoe. E vemos vários irmãos aqui que estão nos acompanhando, que são aqui mesmo da nossa cidade, da nossa igreja. Minha irmã lá a Regina e a Gracinha, que estão assistindo lá em São Luís, um abraço para vocês. Deus abençoe. E que o Espírito Santo do Senhor confirme toda essa palavra nesses dias. Vamos orar, temos alguns pedidos. Vamos orar pelo Dedé, ele está na UTI, é a Rosângela que pede pelo Dedé. Vamos orar pela Dona Terezinha e também pelo Altair, que Deus os abençoe. Orar pelo Wilson. O Wilson é cunhado do Lorival, ele é de Socorro e ele está com a Covid e está entubado, né? Seu Valdomiro é membro da nossa igreja, ele caiu há 2 dias atrás, lá na ponte de Lindóia, mas está bem. Hoje eu estive com ele, pudemos vê-lo, ele está bem, graças a Deus, apenas com alguns arranhões, mas graças a Deus não houve nenhuma fratura, né? Nenhum mal maior, né? Seu Joaquim Mourão também está precisando da nossa oração, está enfermo, é irmão idoso da nossa igreja. Dona Anita também fraturou o pé e também num acidente doméstico. Orar pela a nossa irmã Arlete, que Deus abençoe. Orar pelo Lorival, que está aí aguardando uma data para a cirurgia, e orar pelo tratamento do César, né? Vamos orar por esses pedidos que foram colocados. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem a nossa vida sob controle. Eu creio que o Senhor tem o controle da história humana, Pai. E nós queremos entregar nas Tuas mãos as nossas angústias mais íntimas, as nossas necessidades, e, sobretudo, quando o mundo aguarda a resolução dessas vacinas, que são tão divergentes, e todas buscam alguma coisa, todas buscam uma terapia, uma solução para a Covid, mas o Senhor é quem vem a resposta, é do Senhor quem vem a cura. Em nome de Jesus, submetemos a Ti todos esses governos e laboratórios que estão trabalhando nisso, em nome de Jesus. Agora, Senhor, oramos nesta hora pelo Dedé. Nós não o conhecemos, o Senhor sabe, ele está vivendo na UTI, Te louvamos pela melhora, mas pedimos que o Senhor restabeleça e devolva a sua família. Oramos também nesse momento também pelo Altair, que o Senhor abençoe a sua saúde, abençoe o seu trabalho, a sua família, no nome de Jesus. Oramos pela Dona Terezinha, ó Pai, cuida da Tua serva em nome de Jesus, que o Senhor abençoe seu Valdomiro, seu Joaquim, a Dona Anita, a nossa irmã Arlete, Senhor, em nome de Jesus. E também pedimos pelo cuidado com o nosso irmão César, Senhor, que está se recuperando das cirurgias e agora tem um projeto de tratamento depois dessas cirurgias. Que o Senhor abençoe. E também entra com a Tua providência na vida do Lorival, que precisa da cirurgia. Em nome de Jesus, vai à frente. Prepara todas as coisas, Senhor Deus. E agora oramos pela nossa cidade, esse momento que temos vivido, e no país todo, quando os casos de Covid têm se multiplicado, onde as famílias estão perdendo seus entes queridos, ó Pai. Em nome de Jesus, misericórdia do povo, Senhor. Em nome de Jesus. E abençoa cada família agora que acolheu esta mensagem, cada família agora que acolheu esta palavra. Visita cada coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. E que o Senhor, com a sua bondade, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor cuide e dirija os nossos passos. Hoje e até que Jesus Cristo venha. Amém. Com as transmissões normalmente, somente a pastoral de quarta-feira é que estamos hoje encerrando nesta semana. Fique na paz do Senhor.